Constituição de uma holding. Os sócios integralizaram inicialmente capital social com cotas em dinheiro. Um mês depois foi integralizado o capital com participação societária de 10 empresas. A integralização foi feita pelo valor do capital social, porém, as empresas possuem lucros e prejuízos acumulados, algumas inclusive com PL negativo. Essa holding é do lucro real, faz adoção das normas completas. Com a contabilização da integralização com cotas, é necessário laudo? O laudo, que você diz, é justamente para fazer o desdobramento do custo de aquisição, para você conseguir desdobrar esse custo de aquisição da holding em mais-valia, menos-valia, goodwill ou ganho por compra vantajosa. Eu, pessoalmente, Caio, como professor, entendo que sim, que deva haver esse desdobramento de custo de aquisição. E que para que isso aconteça e tenha reflexo tributário, deve haver uma avaliação do valor justo, sim. Na prática, as pessoas fazem? Não, na prática as pessoas não fazem. Esse é um conteúdo que é visto dentro da formação em holding, não dentro do CSM. Então eu não vou me aprofundar aqui no webinário do CSM nessa resposta, que afinal de contas a gente tem, para quem é da formação em holding, a gente tem um momento do mês em que conversa justamente sobre isso. Mas, na minha opinião, precisa haver essa avaliação, porque do contrário você não tem como saber se há mais-valia ou menos-valia. Seja para ter ou não ter mais ou menos-valia, isso é fundamental para você saber se existe goodwill nessa operação, ou seja, um ágio por expectativa de rentabilidade futura. Ou, se de repente, houve um ganho por compra vantajosa, porque apesar de ser uma integralização de capital, é uma operação onerosa. Esse é o mundo ideal. Agora, na prática, a gente já sabe que a maioria das vezes isso não acontece. A pessoa só integraliza, aí integraliza e a gente acaba usando somente o custo de aquisição mesmo. O que vai acontecer? Não fazendo a avaliação de valor justo da empresa e não desdobrando o custo de aquisição como deveria, na primeira equivalência patrimonial vai dar uma porrada de divergência que tu vai ter que ajustar. E aí, política do que tem para hoje, tá? Se você tá numa situação dessa, que não tem avaliação e que foi contabilizado só pelo custo de aquisição e no teu primeiro MAP vai ter essa porrada de diferença ali entre o resultado desse exercício que tu tá fazendo o MAP e tudo que já acontecia de acumulado, política do que tem para hoje. O que eu vou te dizer agora não tá certo porque não tá em norma nenhuma, mas é o que eu faria. A diferença eu contabilizaria como PL e o que é relativo ao exercício presente eu faria a contrapartida do resultado de equivalência patrimonial na DRE. É o que eu faria. Eu tenho que falar para vocês um pouco do mundo real também e às vezes não tem escrito em lugar nenhum. Tá bom? Mas, sinceramente, se você tá nesse nível de contabilidade de participações societárias, eu recomendo que você esteja na formação em holding. Se você não é aluna ainda, esteja na formação em holding, inclusive nos webinários de dúvidas mensais em que eu e o Renato estamos juntos, contábil e jurídico juntos, para tirar dúvida todo mês ali de vocês. Tá? Ou ainda, dentro do nosso programa de mentoria. Bom?